Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma aula da nossa série Matemática Melzinho na Chupeta. E hoje eu vou falar nada mais nada menos sobre funções e equações exponenciais, onde nós iremos aplicar as propriedades de potenciação vista nas duas aulas anteriores. O quê? Você não assistiu às aulas anteriores? Corra lá e assista às aulas anteriores, pois são ferramentas importantíssimas para a nossa aula de hoje. E se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e não ficar fora de nenhuma aula da nossa brincadeira Matemática Melzinho na Chupeta, ok? Vamos nessa! E na aula de hoje, pessoal, eu trarei para vocês problemas contextualizados, aplicados às situações do teu cotidiano e ainda baseados nas competências e habilidades que vão estar na tua provinha do Enem. Eu vou pedir para o pessoal colocar na tela o primeiro problema da aula de hoje para nós começarmos a nossa brincadeira Melzinho na Chupeta. Problema na tela. A questão que está aparecendo para vocês, o contexto é mercado automobilístico, onde ele fala mais ou menos o seguinte: o valor de um automóvel daqui a T anos é dado pela lei V igual a 20.000 vezes 0,9 ou 0,90 elevado no expoente T. Este valor é dado em reais. Calcule o valor desse automóvel daqui a 2 anos, pessoal. Volta para cá. Veja só, eu vou colocar para vocês a expressão que apareceu na tela. Caso você tenha se perdido, você pode voltar o vídeo e olhar a expressão mais uma vez. A expressão que ele forneceu para nós foi: o valor do automóvel V em reais é dado pela seguinte expressão: 20.000 vezes 0,9, que é a mesma coisa que 0,90. Já vou te explicar por que eu estou escrevendo assim. E isso tudo elevado no expoente T. Professor, é o valor do automóvel escrito em função do tempo. Então isso aqui é uma função. E como a variável aparece no expoente, isto é uma função exponencial. E como é que eu resolvo uma função exponencial? Aplicando as propriedades de potenciação. Tu quer dizer uma coisa? Vem cá. Ele pediu para vocês qual vai ser o valor do automóvel quando se passarem 2 anos de uso. Ou seja, qual vai ser o valor de V quando no lugar do expoente T tu colocares simplesmente o 2. Mas antes de nós nos atracarmos e começarmos a resolver a questão, eu gostaria que você em casa me acompanhasse e fizesse uma leitura matemática comigo. Isso mesmo. Eu quero que você aprenda a ler matematicamente. Vem cá. Sempre que tu tiveres um determinado valor qualquer, e esse valor for multiplicado por 0, você está dando um desconto a esse valor. Desconto de quanto, professor? Bom, você vai pegar o valor que aparece após a tua vírgula, que neste caso vale 90. Verificar o quanto desse valor falta para 100. De 90 para 100, faltam 10. Então, sempre que você multiplicar um valor por 0,90, você está dando um desconto de 10%. Traduzindo, pessoal, o valor do teu automóvel é desvalorizado a cada ano em 10%. Mas vamos para a pergunta que ele fez. Qual vai ser o valor do automóvel após 2 anos de uso? Você ainda vai ter os teus 20.000 vezes... Eu vou trocar o teu 0,90 simplesmente por 0,9 e no lugar do expoente T, vamos colocar simplesmente 2 anos, pois se passaram 2 anos. Vamos fazer o cálculo aí. Você vai ter que o teu valor do automóvel vai ser igual, você ainda continua com os 20.000. Agora falando matematicamente para vocês. Eu tenho base expoente, potência. O expoente da potência está indicando que esta base 0,9 vai aparecer 2 vezes como fator. Então, 0,9 ao quadrado é a mesma coisa que 0,9 vezes. Aqui você vai ter 0,9. E 0,9 vezes 0,9, vai pensando aí comigo. Você vai ter 0, olha lá o silêncio. 0,9 é 0,9 dá 0,81. Aqui tu tens uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Então, no resultado, na multiplicação, 2 casas depois da vírgula. Agora, uma coisa bem interessante. Se você está multiplicando um número que tem 0, que acaba em 0, e um número que tem vírgula, dá para você brincar da seguinte maneira, a matemática permite. Olha, vou cortar, né, Vavá? Já quer cortar? Calma lá. Você vai no número que acaba em 0. E você pode cortar quantos zeros você quiser. Você pode cortar 1 zero, você pode cortar 2 zeros, 3 ou mais zeros. Agora você vai no número com a vírgula e você vai pegar esta vírgula e vai deslocá-la para a direita tantas casas quantos zeros você cortou. Se você cortou 2 zeros, você vai pegar a vírgula e vai deslocá-la 2 casas para a tua direita. Então, neste caso, você vai ter que o valor do automóvel vai ser igual. Sobrou 200 vezes cortou 2 zeros, a tua vírgula deslocou 2 casas para a tua direita, 81.
Então você vai ter, neste caso, 200 vezes 81. Agora, 200 vezes 81, já vamos colocar, por gentileza, o valor em reais. 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 8 dá 16. Então, neste caso, você vai ter aqui 162. De novo, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 8, 16. Agora você vai colocar os dois zeros e colocando os dois zeros, você vai ter o valor do teu automóvel após 2 anos. Neste caso, R$ 16.200 vai ser o valor do teu automóvel, pessoal, após 2 anos de uso. Então, o contexto neste caso foi mercado automobilístico, função exponencial, brincando com propriedades de potência, ok? Eu vou pedir para o pessoal colocar mais uma questãozinha para vocês. Vamos nessa! Muito bem, pessoal, eu vou pedir para o pessoal colocar mais um problema e o próximo problema, mais uma vez contextualizado. Você vai me acompanhar aí de casa, vamos verificar o contexto, vamos trabalhar com interpretação e aplicar, mais uma vez, propriedades de potenciação, ok? Problema na tela. Nessa questão, nesse problema, o contexto é microbiologia. Ele fala mais ou menos o seguinte: a função n de t igual a 1000 vezes 2 elevado no expoente 0,2 vezes t indica o número de bactérias existente em um recipiente, em que t é o número de horas decorridas. Quanto tempo após o início do experimento haverá 64.000 bactérias? Vem cá comigo, pessoal, presta bem atenção. Ele falou para nós, pessoal, que essa expressão, esta função exponencial, n de t, vai representar para vocês o número de bactérias de uma cultura. Na verdade, o número de bactérias que se encontram num recipiente. É dado por 1000, então você vai ter o 1000, olha lá, vezes o 2. O expoente desta potência de base 2 é dado por 0,2 elevado no expoente t, em que t representa o número de horas decorridas desde o início do experimento. Ok? A pergunta é: quanto tempo vai se passar para que você tenha, pessoal, um número de bactérias igual a 64.000? Perceba que n de t representa para vocês nada mais, nada menos que o número de bactérias. O t representa para vocês o tempo decorrido em horas. Muito importante você analisar, pessoal, se o tempo é dado em horas, se é dado em minutos, se é dado em segundos. No caso, horas. A pergunta é: qual vai ser o tempo t em horas quando o número de bactérias n de t for igual aos teus 64.000? Façamos a substituição. No lugar do teu n de t, você vai colocar nada mais, nada menos que 64.000 bactérias. Isso aqui vai ser igual a 1000 vezes. Aqui você vai ter o 2 elevado no expoente 0,2 vezes t. Se o nosso objetivo é isolarmos o valor de t, basta pegarmos este 1000 que está multiplicando e passarmos dividindo. Professor, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Eu vou cortar os 3 zeros do 1000 com os 3 zeros dos 64.000, porque eu tenho uma multiplicação. É a mesma coisa que se você pegasse esse 1000 e passasse dividindo. 64.000 dividido por 1000 vai resultar simplesmente nos teus 64. Então você vai ter aqui 64, isso aqui vai ser igual a 2, elevado no expoente 0,2 vezes o teu t. Pessoal, tá quase. Isso aqui é uma equação exponencial. E equação exponencial vista em aulas anteriores, o nosso primeiro passo é tentar reduzir ambos os membros a potências de mesma base. Para você fazer o quê? Para você fazer o que você mais gosta: cortar na matemática. Vem cá, então. No lugar do teu 64, você pode fazer o quê? No lugar do teu 64, você poderá colocar 2 elevado na 6. E isso aqui vai ser igual a 2 elevado no expoente 0,2 vezes o t. A igualdade entre duas potências de mesma base, você vai cancelar as bases e trabalhar com os teus expoentes. Então, neste caso, você vai ter que o 6 vai ser igual a 0,2 vezes o teu valor de t. Mas o que você tem que fazer mesmo? Você deve encontrar o valor de t. Então vamos pegar o 0,2 e vamos passar o quê? Vamos passar o 0,2 dividindo. Então vem cá, vem, o 0,2 está multiplicando, passa dividindo. Vou colocar para vocês ao lado, para que você aí de casa possa me acompanhar. Você tem o teu 6, você vai dividir pelo teu 0,2, e esse vai ser o tempo t em horas que nós estamos procurando. Professor, aí já começa a tremer. Aí já começa a correr aquela lágrima do canto esquerdo do olho, porque apareceu nada mais, nada menos que uma divisão com vírgula. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. O teu divisor está embaixo, é o teu denominador. Em cima é quem você vai dividir, no caso, o dividendo. E pela regra básica de divisão, o teu dividendo e o teu divisor devem ter o mesmo número de casas decimais depois da vírgula. Cadê a vírgula do 6?
A vírgula do 6 não aparece, está aqui. Como você deve ter o dividendo e o divisor com o mesmo número de casas depois da vírgula, você vai acrescentar um zero, agora sim, uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Como você tem os mesmos números de casas depois da vírgula, você vai ignorar a tua vírgula. Ignorando a vírgula em cima da 60, ignorando a vírgula embaixo, 0,2 é a mesma coisa que 2. E este vai ser o teu tempo T. Para nós encerrarmos, me acompanha aí de casa. O teu tempo T vai ser 60 por 2. E 60 dividido por 2 vai dar um total de 30. Ou seja, após 30 horas, você terá 64 mil bactérias dentro do teu recipiente. Ok? Essa foi mais uma questãozinha que envolve função exponencial, equação exponencial e brincadeira de propriedades de potenciação. Beleza? Vamos que tem mais problema vindo pela frente. Vamos nessa. Muito bem, pessoal, vamos trazer mais um problema contextualizado para vocês. Eu vou falar agora sobre crescimento populacional. Vou pedir para o pessoal, mais uma vez, colocar o problema na tela para que você em casa possa me acompanhar. Vamos nessa. O problema fala mais ou menos o seguinte, contexto crescimento populacional. Estima-se que a população de um país aumente de acordo com a lei P de T igual a 15 mil vezes 1,035 elevado no expoente T. Sendo T o tempo em anos, destaque sendo T o tempo em anos. E P de T, o número de habitantes após T anos, destaque o T em anos. Adotando 1,035 elevado na 10 igual a raiz quadrada de 2, determine a população deste país daqui a 20 anos. Pessoal, veja só, volta para mim. Ele falou para vocês que a população, em função do tempo T dado em anos, é dada pela expressão P de T igual a 15 mil vezes 1,035 elevado no expoente T. Agora, ele pediu para você adotar no lugar da potência 1,035 elevado na 10 é igual a raiz quadrada de 2. Mas a pergunta que ele fez, qual vai ser a população após 20 anos? Em outras palavras, ele quer saber de vocês qual vai ser o valor de P, população, quando no lugar do T tu colocares simplesmente o número 20. Agora você vai ter o seguinte, vamos fazer a substituição. Você vai ter que a população vai ser igual. Vamos colocar os teus 15 mil. Olha, pessoal, que é barbada, melzinho na chupeta. Aqui você vai ter vezes 1,0 os teus 35. O expoente T, você vai colocar no lugar do expoente T 20 após 20 anos. Aí tu pergunta, mas professor, 1,035 ao quadrado já é difícil de você calcular. Imagina 1,035 elevado no expoente 20. Mas não é à toa que ele forneceu esta potência para vocês e nós iremos verificar onde eu vou usar essa potência na minha formulazinha, na minha expressão. Veja só, aqui você vai ter que o P vai ser igual, vamos pegar os mesmos 15 mil, você continua com os teus 15 mil, vezes, você concorda que o 20 é a mesma coisa que 2 vezes 10 ou 10 vezes 2? Agora presta atenção, revisando as propriedades de potenciação vista nas duas primeiras aulas da nossa matemática melzinho na chupeta. Lembra que quando o expoente da tua potência for uma multiplicação, eu posso transformar esta potência em uma potência de potência. Vou repetir para vocês. No lugar do 20, nós poderemos colocar simplesmente 10 vezes 2. E agora, quando você tem uma multiplicação no expoente, eu posso transformar esta potência em uma potência de potência. Ou seja, eu posso pegar a base 1,035, bota parênteses, um dos fatores fica dentro do parênteses e o outro fator fica fora do parênteses. Vamos colocar aqui o 10 dentro do parênteses e o 2. Lembremos, pessoal, das aulas anteriores, que potência de potência, tu conservas a base e você vai multiplicar os expoentes. 10 vezes 2 dá o teu 20. Só que no lugar desta potência, você vai colocar nada mais, nada menos que raiz quadrada de 2. Então, fazendo a tua substituição, eu vou puxar para cá, você vai ter que a tua população vai ser igual a 15 mil vezes, no lugar desta potência, você vai colocar raiz quadrada de 2. Só não esqueça que o raiz quadrada de 2 está sendo elevado ao quadrado. Agora, Vavá, dá para fazer uma das coisas que eu mais gosto na matemática? Cortar, né, velho? Vem cá, dá para simplificarmos? Dá para simplificarmos. Você corta o expoente 2 da tua potência com o índice 2 do teu radical. Este 2 vai sair do teu radical purinho, purinho. Então, o que acontece?
A população após 20 anos vai ser igual aos teus 15 mil, vezes sobrou apenas para você o número 2. E 15 mil vezes 2, isso vai resultar para nós nada mais, nada menos do que 30 mil. Em outras palavras, a tua população após 20 anos vai ser igual a exatamente 30 mil habitantes, ok? Vamos puxar mais um problema contextualizado, baseado nas competências e habilidades do teu Enem. Vamos nessa! Muito bem, pessoal, vamos para mais um probleminha contextualizado e o contexto agora é nada mais, nada menos do que microbiologia. Eu vou pedir para o pessoal colocar a questãozinha na tela. Essa questão fala mais ou menos o seguinte, contexto microbiologia. A relação P igual a 64 mil vezes, abra parênteses, 1 menos 2 elevado no expoente menos 0,1 vezes T, descreve o crescimento de uma população de micro-organismos, sendo P o número de micro-organismos e T o número de dias após o instante zero, sublim, sendo P o número de micro-organismos e T o número de dias após o instante zero. Determine T para que a população de micro-organismos seja igual a 63 mil. Volta para cá. Pessoal, a população é dada pela expressão 64 mil, vezes 1 menos 2 elevado no expoente menos 0,1 elevado no expoente t. Tem aluno que olha para uma expressão dessa, já começa a tremer. Ah, Vavá, eu já não gosto de número com vírgula. Número com vírgula negativo, e pior ainda, e número com vírgula negativo no expoente, aí é para matar o velho, né? Aí é para matar o velho. Vem cá, presta bem atenção. Ele quer saber qual vai ser o tempo t em dias, para que a população representada pela letra P seja igual a 63 mil. Então, o que você faz? No lugar da tua população, você vai colocar 63 mil. Ah, vamos puxar para cá. Deixa eu colocar mais ou menos para vocês aqui. No lugar do teu P, olha aqui vem, no lugar do teu P, você vai colocar 63 mil. Vamos colocar? Então, você vai ter aqui, ó, 63 mil. 63 mil. Vai ser igual. O resto você continua, você vai ter aqui 64 mil, vezes, abra parênteses, aqui você vai ter 1 menos o 2, elevado no expoente menos 0,1t, fechou parênteses. Tranquilo? Agora, pessoal, em outras palavras, eu estou perguntando para vocês, qual vai ser o valor do t quando o p for 63 mil? Em outras palavras, isole o valor de t, que representa o teu tempo em dias. Presta bem atenção. Como é que eu vou isolar aquele bicho que está lá em cima, cara? Primeiro passo, uma coisa que é clássica. Se você tem 64 mil multiplicando, eu posso pegar os teus 64 mil que estão no segundo membro multiplicando e passá-lo dividindo. Concorda comigo? Muito bem. Então você vai ter o seguinte, você vai ter 63 mil, deixa eu puxar para cá, 63 mil, dividido pelos teus 64 mil, isso aqui ainda vai ser igual a 1, aí você tem menos o 2, elevado no expoente menos o 0,1 vezes o teu tempo t. Pessoal, não esqueça o sinal. Um erro de sinal é crucial nesse momento. Então vem cá. Professor, vamos fazer aquele negócio que eu mais gosto, cortar. Então vai lá, vem 1, 2, 3 em cima, 1, 2, 3 embaixo. Os algarismos nulos, quando forem os últimos algarismos, dá para tu eliminares. Sobrou 63 sobre 64. Tem aluno que já quer dividir. Calma lá, pessoal. Muita calma nessa hora. Como eu quero encontrar o valor de t, você percebe que a base desta potência é o número 2. E na frente desta potência, você tem um negativo. Seria 1 menos a potência. Eu vou fazer o seguinte, vamos brincar de troca de membro. Eu vou pegar toda esta potência, onde você tem um menos na frente, vou passá-la para o meu primeiro membro. Ou seja, o sinal que era de menos passa como mais. Agora eu vou pegar toda esta fração, 63 sobre 64, e vou passá-la para o meu segundo membro, trocando o seu sinal. Como é que vai ficar isso, professor? Vamos puxar para cá, mais ou menos. Você vai ter, vou puxar aqui para baixo. Você vai ter aqui, pessoal, 2, elevado no expoente menos 0,1 vezes t. Professor, não trocou o sinal do expoente? Não, trocou o sinal do 2. Era menos, ficou mais. O expoente continua menos 0,1 vezes t. Agora, isto tudo vai ser igual a, você tem o 1, continuemos com 1, menos os teus 64 avos. Ok.
Agora, falando matematicamente para vocês, olha só o que nós temos no segundo membro. Tu tens a diferença entre duas frações com denominadores diferentes. A diferença entre frações com denominadores diferentes, você terá que fazer o MMC. Então, vem cá, puxa para mim. Aqui você vai ter o 2 elevado no expoente menos 0,1t, não muda nada. Isso aqui vai ser igual a, façamos o MMC entre 1 e 64. O MMC entre 1 e qualquer valor é este qualquer valor, no caso, os teus 64. Agora vamos pegar o MMC, vamos dividir pelo denominador e o resultado multiplicarmos pelo de cima, pelo numerador. 64 por 1, 64, vezes 1 vai dar 64. 64 por 64 dá 1. 1 vezes 63 vai dar 63. E 64 menos 63 vai resultar em 1. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos, deixa eu puxar para cá, deixa eu separar bonitinho para vocês aqui. Eu vou copiar o meu primeiro membro, ou seja, deixa eu apagar aqui assim. Eu tenho 2 elevado no expoente menos 0,1t. Isso aqui vai ser igual. Aqui você vai ter 64 menos 63, você vai ter 1 dividido pelos teus 64. Brinca comigo. Se você tem base expoente, base expoente, base expoente, você tem uma potência. Como você tem incógnita no expoente, você tem uma equação exponencial. E o nosso objetivo é encontrarmos aquela equação. Em aulas anteriores, ainda na nossa brincadeira, nossa série Matemática Melzinho na Chupeta, eu te mostrei que o principal passo, o primeiro passo, é tentarmos reduzir ambos os membros da igualdade a potências de mesma base, a fim de simplificá-las. Pessoal, 2 é 2. Agora, o 64, já pensou aí? O 64 dá para tu escrevê-lo como 2 elevado no expoente 6. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 64. Então, olha só a troca que eu vou fazer. No lugar do 64, vamos colocar 2 elevado na 6. Mais uma propriedade. Eu te mostrei que quando nós tivermos uma potência, eu posso simplesmente pegar esta potência, passá-la do denominador para o numerador, trocando o sinal do expoente, não é isso? Então, façamos. Aqui você continua com 2 elevado no expoente, menos 0,1 vezes o teu t. Isso aqui vai ser igual a 2 elevado no expoente menos o 6. Agora, como as bases são iguais, você vai simplificar as bases e você vai igualar os meus expoentes. Neste caso, você vai ter aqui, vamos fazer comigo, você vai ter menos 0,1 vezes o teu tempo t. Isso aqui vai ser igual a menos o teu 6. Professor, eu tenho menos. Dá para nós multiplicarmos ambos os membros dessa equação por menos 1. Aí você vai trocar os sinais. Fica mais, e aqui fica quanto? Fica mais também. Aqui eu gostaria de fazer de várias maneiras. Como eu quero isolar o valor de t, basta tu pegares o 0,1 que está multiplicando e passar o quê? Dividindo o teu 6. Não é para cortar, não. Não é para cortar, não. Tem uma gaguejada. Olha aqui, ó. 0,1 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Mas eu gostaria que você brincasse um pouquinho comigo. Esse 0,1 é um número decimal. Eu posso escrever esse 0,1 simplesmente como sendo 1/10. Agora está multiplicando. Este 10 é como se ele estivesse dividindo não apenas o T1, mas também o teu T. Então, este 10 que está dividindo vai passar multiplicando. Então, você vai ter que o valor de T vai ser igual a 10 vezes 6, e 10 vezes 6 vai resultar um total de 60. Como o teu tempo é dado em dias, então você vai ter 60 dias. Após 60 dias, o número de micro-organismos nesta cultura vai ser igual a 63 mil. Ok, venho. Este foi mais um problema contextualizado, onde o contexto, neste caso, foi microbiologia. Vamos puxar outro e vamos dar sequência. Vamos nessa. Muito bem, pessoal, vamos trazer mais um problema contextualizado, baseado nas competências e habilidades da tua provinha do Enem. E o contexto agora é nada mais, nada menos do que radioatividade, um assunto muito comum quando se fala em funções e equações exponenciais. Eu vou pedir para o pessoal colocar o problema na tela. Esse problema fala mais ou menos assim, contexto radioatividade. Uma certa substância se decompõe segundo a lei m de t igual a k vezes 2 elevado no expoente menos 0,5t, em que k é uma constante, t indica o tempo em minutos e m de t a massa da substância em gramas. Então, destaque, k é uma constante, o tempo t indicado em minutos e m de t a massa da substância em gramas.
No instante inicial, havia 2.048 gramas. Opa! Destaque no instante inicial, havia 2.048 gramas. Essa quantidade decai para 512 gramas após T minutos. Com base nessas informações, determine os valores de K e de T. Eu quero valor de K, eu quero valor de T, presta bem atenção. Ele colocou para nós uns dados muito importantes. Primeiro, o teu tempo T é dado em minutos. Depois, M de T é a massa da substância em gramas. Então, falou em massa da substância, automaticamente você vai colocar aqui. Falou em tempo em minutos, automaticamente você vai colocar ou está procurando o valor do teu T. Uma dica muito importante. Ele colocou para vocês o seguinte. No instante inicial, haviam 2.048 gramas. Mas o que significa, pessoal, instante inicial quando aparece em uma questão de prova para você? Instante inicial é quando o T vale 0. Muito bem, vem cá, vem cá. No lugar do tempo T, você vai colocar o 0. Então, automaticamente, olha, a massa inicial que ele deu tem que ser 2.048. Então, vamos fazer uma troca. No lugar da tua massa, você vai colocar 2.048 gramas, que foi a massa que ele falou que é a inicial. No instante inicial, é porque no lugar do teu tempo, tu vais colocar o 0. Então, façamos as devidas substituições. Eu vou puxar para cá. Fazendo a substituição, no lugar da massa, você vai colocar 2.048 gramas. Isto aqui vai ser igual a, isto aqui vai ser igual ao teu K, vezes, você continua com a potência de base 2. O expoente é menos 0,5, menos 0,5 vezes o teu tempo T. E o teu tempo T é o tempo inicial, 0. Agora, por gentileza, faça de cabeça aí comigo de casa. Qualquer valor multiplicado por 0 vai dar 0. Você vai ter propriedade de potenciação. 2 elevado no expoente 0. Qualquer valor elevado na 0 dá 1. Então você vai ter que toda essa expressão corresponde a 1. Mas então você vai ter que K vezes 1 vai resultar em K. Então, o teu K vai ser igual a 2.048. Isto, o teu K vai ser igual aos teus 2.048 gramas. Na verdade, é uma constante. Não vamos colocar nada de unidade. Professor, eu não entendi essa parte. Presta bem atenção. A massa vale 2.048 quando o tempo é inicial, ou seja, o tempo vale 0. Se no lugar do T tu colocares o 0, faça de cabeça, menos 0,5 vezes 0 vai dar 0. 2 elevado na 0, qualquer valor na 0, dá 1. Então vai sobrar 1. E 1 vezes K dá K. E K vai ser igual a 2.048. Então aqui você já encontrou o valor do K. O que eu faço agora, professor? Além do K, ele pediu o valor do tempo T em minutos. Então você vai voltar para a tua expressão original, você vai puxar a expressão original para cá e você vai ter o seguinte. Você vai ter que o M de T vai ser igual a... No lugar do K, já dá para tu colocares 2.048 vezes. Você continua com o 2 elevado no expoente menos 0,5 vezes o teu tempo T. Voltou tudo ao normal, porém agora com o valor de K conhecido, 2.048. Fechou até aí? Agora, teve outra informação que ele deu aí, que a massa inicial, que era de 2.048, ela decai para 512 gramas após T minutos. E eu quero saber quanto é que vale esse T. Em outras palavras, qual vai ser o valor de T quando no lugar da massa tu colocar 512. A massa agora final é 512. No lugar da massa M de T, você vai colocar nada mais, nada menos, deixa eu puxar para cá, os teus 512. Então você vai ter 512, isso aqui vai ser igual aos teus 2.048, estão me acompanhando, vezes, aqui você continua com 2, menos 0,5 vezes o teu tempo T. Bem, aqui tem várias maneiras de você brincar com isso aqui, ok? Uma delas que eu gosto bastante é esta aqui. Esse teu 2.048 que está multiplicando, ele vai passar dividindo o teu 512. Você vai ter automaticamente uma expressão com essa cara aqui, 512 dividido pelos teus 2.048, e isso aqui continua sendo igual aos teus 2 elevado no expoente menos 0,5 vezes o teu T. Agora, professor, eu sempre tenho que desconfiar quando eu tenho valores muito grandes. E no outro lado da igualdade, eu tenho uma potência de base 3, base 5, base 2, uma potência qualquer. E isso, será que eu não posso escrever essa fração como sendo uma potência de base 2, para que eu possa cortar as bases e, consequentemente, trabalhar com os meus expoentes? Veja só,
Aqui dá para você dividir, dá para você simplificar, dá para você fazer o que você mais gosta, cortar, velho. Vem cá, vem cá. Se eu simplificar em cima e embaixo, eu nunca entendo esse negócio de simplificar. Eu nunca entendi esse negócio do cortar. Para mim era cortar, tudo cai fora. Cortou, morreu. Olha lá, caiu fora. Simplificar é você dividir o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Eu posso dividir em cima por 2, embaixo por 2. Eu posso dividir em cima por, sei lá, por 4, embaixo por 4. Eu posso dividir... Cara, eu posso dividir em cima por 512, embaixo por 512 também. São múltiplos. Então, 512 dividido por 512 vai sobrar 1. 2048 dividido por 512 vai sobrar 4. Então, em outras palavras, deixa eu puxar para vocês aqui assim, sobrou para ti 1 dividido pelo 4. Isso aqui vai continuar sendo igual a 2, elevado no expoente menos 0,5 vezes o teu t. Só que no lugar deste 4, dá para tu colocares 2 ao quadrado. Então vamos fazer uma troca aqui, pessoal. No lugar do 4, coloquemos 2 ao quadrado. E você que está me acompanhando, nesta nossa série Matemática Melzinho na Chupeta, tu sabe que eu posso pegar esta potência, passá-la para o meu numerador multiplicando, desde que você troque o sinal de quem? Do expoente. Então você vai ter aqui 2 elevado no expoente menos 2, e isto aqui vai ser igual a 2 elevado no expoente menos 0,5 vezes o teu tempo t. Tá. Corta, venho, é isso? Igualemos os nossos expoentes. Aqui você vai ter menos o teu 2. Isso aqui vai ser igual a menos o teu 0,5 vezes o teu t. Professor, não dá para nós multiplicarmos ambos os membros da minha igualdade por menos 1? Aí você vai trocar os sinais. Trocando os sinais, você vai ter mais 2 e você vai ter mais 0,5 vezes o teu tempo t. Respira. Eu quero que você encontre o valor do tempo t em minutos. Eu posso pegar esse 0,5 que está multiplicando e passá-lo dividindo, não é isso? Só que eu quero mais malandragem. Eu quero mais valandragem, velho. Eu quero isso aqui, ó. No lugar do teu 0,5, eu posso colocar simplesmente 1/2. Então você tinha 0,5 vezes t, você continua, porém, com 1/2 vezes t. Este 2 que está dividindo o teu 1, ele também é divisor do teu t. E se ele está dividindo, eu posso passá-lo para o membro, para o primeiro membro, multiplicando. Agora faça de cabeça, 2 vezes 2, 4. Então, neste caso, 2 vezes 2 vai dar 4. Então, esse vai ser o valor do teu tempo t. Obviamente, ele está me dando o valor em minutos. Então, você vai ter 4 vai ser igual a t, ou t vai ser igual a 4, não é isso, pessoal? 4 igual a t, t igual a 4, é tudo a mesma coisa. Fechou bem? Então, você encontrou o valor do k igual a 2048 e o valor do tempo t em minutos igual a 4. Fechou? Então, essa foi mais uma aulinha da nossa série Matemática Melzinho na Chupeta. Não esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e não ficar fora dessa série e de nenhuma outra aula que eu vou postar aqui frequentemente, todas as semanas, para que você aprenda a dominar a matemática de uma vez por todas. Ok? Aquele abraço.